Leitura do livro As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento, de Pietro Baldi. Capítulo 1. Premissas. Cada século tem uma característica dominante que lhe é própria, especializando-se numa criação particular que parece a razão de ser desse tempo. E é justamente o produto dessa criação que sobrevive, transmitido aos séculos por vindouros. O nosso é o século dos nervos. Parece até que nossos pais não os possuíam. Pelo menos assim nos aparecem em sua vida sem agitações, em sua calma, que nós já não conhecemos nem quando repousamos, tanto que frequentemente nos acreditamos enfermos, mas então todos estamos doentes. Os nervos, porém, não são apenas irritabilidade, inquietude, insaciabilidade. Não tem, felizmente, só o aspecto visto pela ciência, o pseudopatológico da neurose, mas possuem uma face ainda não percebida, o aspecto evolutivo de uma nova criação biológica, o psiquismo. Em nossa época atual, o tipo humano está deslocando sua funcionalidade do campo muscular para o campo nervoso e psíquico. Algures desenvolvi esse tema, mas devo agora a ele voltar, porque se representa o terreno sobre o qual se apoia nossa vida, em que se agita nossa luta e nossa conquista se realiza, é também o cenário em que se enquadra e se justifica o problema presente neste volume de ultrafania. Nota de rodapé. Ultrafania, de ultra, além, e fania, fanei, grego, luz, além da luz. Não se trata, portanto, de um fenômeno casual. É momento substancial e logicamente situado no curso da evolução biológica e das ascensões espirituais humanas. No caso específico da mediunidade, não poderia deixar de influir a repercussão daquele caso geral que condiz com o momento de acelerado transformismo que em nosso planeta atravessa hoje a evolução biológica em sua mais alta fase humana, evolução que, em torno à sua mais excelsa criação, febrilmente se afana. E a mediunidade se modificou com o transformar-se de todas as coisas. Devia, primeiramente, transformar-se na mais evidente manifestação da alma humana. Apresentou-se a mediunidade no cenário do mundo atual através da observação científica sob a forma de mediunidade física de efeitos materiais com características musculares, tais como eram as manifestações predominantes do espírito humano nas grandes massas até o nosso século. Hoje, no entanto, tornou-se ultrafania, isto é, uma mediunidade superior, evolutivamente mais desenvolvida, mediunidade de efeitos psíquicos. Uma vez que tudo evolve, e a evolução nunca se processou tão vertiginosamente como hoje, também a mediunidade deve conhecer a sua ascensão. De quanto isso é verdadeiro, também por minha íntima e profunda experiência, direi mais adiante. Desse modo, até hoje, tem a mediunidade evolvido em muitos casos, desde a forma psíquica de manifestações materiais até a forma psíquica de manifestações intelectuais. E tanto que a primeira forma se apresenta aos nossos olhos, agora mais experimentados e mais habituados a examinar o mistério, como qualquer coisa cada vez menos assombrosa e menos probatória. Cada vez mais se dissipa a mania do maravilhoso.
Nossa crescente sensibilidade analítica vai tendo sempre menos necessidade do choque que o prodigioso provoca. Sempre e menos nos abala o espetáculo das levitações, das manifestações acústicas, óticas e táteis. Ao passo que tudo isso é deixado à experimentação científica, que, de resto, já há decênios se move sempre no mesmo círculo, de que parece não sair nem para uma conclusão, nem para progredir. A mente humana pede um alimento mais substancial, um contato mais elevado, uma nutrição conceptual que a sustente diretamente. E eis-nos em plena ultrafania. Cada um sente, mais ou menos distintamente, em meio à transtornante explosão de uma nova sensibilidade nervosa e espiritual, entre ímpetos de nervosismo e irritabilidade. Abre parênteses, erroneamente considerados patológicos e que, ao invés, são um novo modo de sentir, que já não suporta as velhas formas da vida, mas impõe novas. Fecha aspas, fecha parênteses. Cada um sente revelar-se em si o fenômeno, que é substancial, em meio àquelas escórias e desvios. É uma nova capacidade de sentir o pensamento, de perceber a distância. E tudo isso já não se perde no fantástico, mas aparece como intuição, pressentimento de um real estado futuro, estado do ser humano hipersensível, que transmite e registra correntes de pensamentos, noures, e o faz relacionando-se com seres que parecem irreais, porque imateriais, mas que estão vivos e presentes, porque sabem dar de si manifestações aos nossos mais sensibilizados e aperfeiçoados meios perceptivos. Aqui consta uma nota de rodapé, noures, neologismo formado de dois elementos gregos, nous, pensamento, espírito, inteligência, reo, correr, fluir, significando, pois, correntes de pensamento. O tema que vou desenvolver, se pode parecer avançado para os nossos dias, amanhã será de domínio científico. E é também de interesse atual para a grande maioria que apenas começa a agitar-se. E começa porque é inegável a necessidade de um retorno ao espírito. Não é somente retorno de reação ao materialismo, não é apenas um reflexo de cansaço em face de uma orientação que se mostrou impotente com seus meios e métodos para chegar a uma conclusão. É uma retomada em cheio, como jamais arrosta na história, como jamais arrostada na história, com as armas de uma ciência aguerrida de experiências. É uma revolução que avança, trovejando das profundezas do espírito, que quer saber e deliberar, a fim de guiar-se conscientemente na vida. E esta palavra, espírito, transporta-se das igrejas e das religiões e aparece francamente no grande ambiente social e vibra na política, nas instituições, nas leis, nas crenças e nas obras do mundo. Paralelamente, o fenômeno ultrafânico se aprimora e se revigora. Esse período pós-bélico, embora seja difícil o juízo a quem está imerso nessa própria época, é indubitavelmente grande na história por uma febre de criações universais que, apesar de resistências e lutas, se preparam para lançar as bases de uma nova civilização. Nessa nossa época, surge a ultrafania com manifestações de força espiritual, agindo em colaboração com as forças superiores que guiam o mundo em sua atual e laboriosa ascensão. Parece que nesta agitação geral, que a fragmentação
e restauração de pensamento, também as correntes de pensamento que circundam o ambiente humano intervêm, ativas e operosas, para guiar e iluminar. É natural que uma deslocação de forças psíquicas excite outras deslocações, porquanto nada é isolado no universo. E os fenômenos das forças psíquicas obedecem às mesmas leis de coordenação e de equilíbrio a que obedecem também às leis da matéria e das forças inferiores. E a vida, que jamais pode extinguir-se, é natural que se comova e desperte, até nas suas formas imateriais, se percutida pelo eco das vicissitudes humanas que naquela imaterialidade se continuam e se completam. E então, pela convergência de duas forças, isto é, a sensibilização da consciência humana, a superar os últimos diafragmas e a atração dos altos centros de pensamento que se voltam para a Terra pela lei de equilíbrio, de bondade e de missão, então a ultrafania assume o poder de grande inspiração, ativa e consciente. O fenômeno mediúnico eleva-se ainda mais. Deixamos atrás a mediunidade física. Superamos a mediunidade de efeitos intelectuais que se manifestam na inconsciência do médium, cujo eu é adormecido e momentaneamente eliminado. Falarei neste volume de um tipo de mediunidade intelectual ainda mais elevado, uma mediunidade inspirativa consciente, operando em plena luz interior, em que o sujeito receptor conhece a fonte, analisa-lhe os pensamentos, com ela sintoniza e a ela se assemelha, buscando-a pelos caminhos da afinidade. Mediunidade ativa, operante, fundida no temperamento de um indivíduo, emanação normal na sua personalidade. Mediunidade a tal ponto límpida no seu funcionamento, na consciência deixada em seu estado normal, que é possível através de um exame introspectivo, realizado racionalmente, com os critérios científicos da análise e da experimentação, reconstituir a técnica do fenômeno inspirativo, tendo por base fatos e estados vividos, deduzidos diretamente da observação. Com essa definição realista do problema, a hipótese e a afirmação gratuita de que o pensamento registrado pela mediunidade inspirativa provém do subconsciente humano são automaticamente excluídas, porquanto todos os fatos que tenho vivido em mim e objetivamente notado como observador imparcial falam em sentido completamente diverso. Aquela hipótese excluída não merece, portanto, uma refutação explícita. E todo o desenvolvimento da técnica do fenômeno será seguido precisamente com referência a uma fonte por completo distinta da consciência do médium receptor. O mundo do além aparecerá tão vivo através da descrição de minhas sensações que adquirirá o caráter de uma realidade científica. Como vê o leitor, não estou aqui a expor baseando-me em indagações teóricas, nem me refiro a opiniões ou interpretações alheias que me interessa alardear erudição. Toco o fenômeno com as mãos e relato quanto me disseram minhas sensações e minha experiência direta.